Obrigado. Thank you. Thank you for awesome worship. Obrigado por esse louvor tão tremendo. Shalom again. Shalom para todos. It's always good to be in the house of the Lord. Sempre é bom estar na casa do Senhor. And over the last two messages, E as duas mensagens anteriores que eu dei, my focus has been to reconnect the church back to Israel. meu foco tem sido reconectar a igreja de volta a Israel. And I know that because of Pastor Gino, this church has a strong connection back to Israel. E eu sei que por causa do pastor Dinho, essa igreja já tem uma reconexão forte com Israel. But God is always calling. Mas Deus está sempre chamando. God is always calling every single person Deus está sempre chamando todas as pessoas to come back to Him, para voltar a Ele, because He's our Father porque Ele é nosso Pai. and we're His children. Nós somos seus filhos. Really, theology can get quite complicated, Vocês sabem que a teologia pode ficar bem complicada, but God is not a theologian. mas Deus não é teólogo. God is our Father, Deus é o nosso Pai. and He simply wants a father-child relationship. E Ele simplesmente quer um relacionamento de pai com filho. And I've spoken about restoration E eu falei sobre restauração, or reconnecting. ou então reconexão. And I finished off last evening by speaking about the Torah. E ontem à noite eu concluí falando sobre a Torá. And I believe actually that the Torah is really the complete Bible. E eu creio, na verdade, que a Torá é a Bíblia completa. The Jews would say it's only the first 5 books. Os judeus dizem que é apenas os primeiros 5 livros. But everything else in the Bible, Mas todo o restante da Bíblia, the books of the prophets os livros dos profetas and the writings of the New Testament, e os escritos do Novo Testamento, all point back to the first 5 books of the Bible. todos apontam de volta para os primeiros 5 livros da Bíblia. And so really I believe the entire Bible from Genesis to Revelation Então eu acredito que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, is the Torah. é a Torá. It's God's instructions. É as instruções de Deus. And so I believe God is calling the church. Então eu acredito que Deus está chamando a igreja, This church essa igreja and every church e todas as igrejas, to come back closer to Him. para voltar, ficar mais perto dele. And I believe that a good place to start that process E eu acredito que um bom lugar para começar esse processo is to begin to understand and follow the calendar of the kingdom. é começar a entender e seguir o calendário do reino. In Israel, Sunday Sunday is the first day of the week. We go to school, we go to work on Sunday. Vocês sabem que em Israel, o domingo é o primeiro dia da semana. Nós vamos para as escolas, nós vamos para o trabalho no domingo. And even in the New Testament, it tells us Sunday is the first day of the week. E até o Novo Testamento nos diz que o domingo é o primeiro dia da semana. But the wonderful thing about living in Israel, Mas a coisa maravilhosa sobre viver em Israel, or one of the wonderful things, ou uma das coisas is maravilhosas, that we live by the calendar of the kingdom. é que nós vivemos pelo calendário do reino. And when we are born again, E quando nós nos convertemos, whether we're Jewish or not Jewish, quer sejamos judeus ou não judeus, we begin a walk with God, nós começamos o nosso caminhar com Deus, preparing us to live with Him in His kingdom preparando-nos para viver com Ele em seu reino. forever. Para o Senhor, Then we should follow the feasts of the Lord. então nós deveríamos seguir as festas do Senhor. And actually in the Hebrew, E na verdade, em hebraico, the word is not feast or festival. a palavra não é festa nem festival. Now most of them become a festival and a feast, A maioria se torna uma festa ou um festival, except for one of them, a não ser uma delas, which is a day of fasting and repenting. que é um dia de jejum e arrependimento. So we don't eat on that day. Então naquele dia a gente não come. But every other one of these days, Mas todos os outros dias, desses dias, it literally turns out to be a feast.
literalmente acabou se tornando uma festa. because we gather together with our family and friends Porque a gente se reúne com os nossos familiares, com os nossos amigos, and we eat a lot of food. e a gente come muita comida. But the word in the Bible is not feast. Mas a palavra na Bíblia não é festa. It's moed for one, or moedim for plural. É moed no singular ou moedim no plural. And the word moed means an appointed time. E a palavra moed quer dizer um tempo determinado. These are not God's feasts, these are God's appointed times. Essas não são festas de Deus, são tempos determinados de Deus. And my wife puts it this way. E minha esposa fala dessa maneira, She says, you know, God has got an office up in heaven que Deus tem um escritório lá em cima no céu. and he's got a big desk E ele tem uma grande mesa. and he's got a diary on his desk. E ele tem um diário na sua mesa. And God has 7 very special dates in his diary. E Deus tem 7 datas muito especiais em seu diário. They are the appointed times of the Lord. Elas são os tempos determinados do Senhor. And there are several purposes of these special days. E existem vários propósitos para esses dias especiais. Number one, as we begin to learn and to follow them, Número 1, quando nós começamos a seguir e aprender we learn more about the nature and the character of God. sobre essas festas, a gente aprende mais sobre a natureza e o caráter de Deus. And God's primary nature characteristic is that he's faithful. E a principal característica do caráter de Deus é que ele é fiel. He's a covenant-making God and he's a covenant-keeping God. Ele é um Deus que faz alianças e que guarda, que cumpre as alianças. And this is another reason why we must read all of the Bible. E essa é outra razão porque nós devemos ler toda a Bíblia. Remember the first message I said that we've disconnected the New Testament from the Hebrew Scriptures. Vocês lembram que na primeira noite eu falei que nós desconectamos o Novo Testamento das Escrituras hebraicas. But we must read the Hebrew Scriptures. Mas nós devemos ler as Escrituras Because hebraicas. the Hebrew Scriptures are the foundation of the New Testament. Porque as Escrituras hebraicas é o fundamento do Novo Testamento. And we can learn much more about these special days in the Hebrew Scriptures. E nós podemos aprender muito mais sobre esses dias especiais nas Escrituras hebraicas. And just for your information, E apenas para a sua informação, if you want to take a quick look in one place, se você quiser dar uma olhada rápida em apenas um lugar, Leviticus chapter 23 Levíticos capítulo 23 goes through all of these special dates. cita todas essas datas especiais. So as we celebrate these days, E quando nós celebramos esses dias, we learn more about God. nós aprendemos mais sobre Deus. And the second reason why he gave us these festivals, E a segunda or special days, E a segunda razão pela qual ele nos deu esses dias especiais, and we'll see it in the message, e nós vamos ver isso na mensagem. I believe and other people believe Eu acredito e outras pessoas também acreditam that the festival cycle, que o ciclo das festas, it actually lays out the prophetic plan of God. na verdade, ele expõe o plano profético de Deus. And there are 7 of these festivals or special days. E existem 7 dessas festas ou datas especiais. And just the fact that they start off at the beginning of the year with the Passover, E apenas pelo fato delas começarem no começo do ano, na Páscoa, and they end with the Feast of Tabernacles. e elas terminam na festa dos tabernáculos. And you know, the Jewish people, we've had a very tragic history. E nós, o povo judeu, tivemos uma história muito trágica. There's always been someone out there that the devil has used to try to destroy Israel and the Jewish people. Sempre teve alguém lá fora que o diabo usou para tentar destruir Israel e o povo judeu. But the fact that Israel once again is a nation, Mas o fato de que Israel é uma vez mais uma nação and the Jewish people are coming back to their ancient homeland, e o povo judeu está voltando para morar na sua terra familiar, terra natal, and we follow God's calendar. e nós seguimos o calendário de Deus. We start with Passover at the beginning. Nós começamos no começo com a Páscoa We end with tabernacles at the end of the year. e no final do ano a gente termina com a festa dos tabernáculos. It proves God's faithfulness. Isso prova a fidelidade de Deus. God has been faithful to Abraham, Deus tem sido fiel a Abraão and he's been faithful to the promises
that he made to Abraham. E ele tem sido fiel às promessas que ele deu a Abraão. And really, those promises aren't just for the physical seed of Abraham. E essas promessas não é apenas para a semente física de Abraão, Because it says in the New Testament, porque diz no Novo Testamento if you are the seed of the Messiah or Christ, que se você é a semente do Messias ou de Jesus, you're also the seed of Abraham. você também é da descendência, da semente de Abraão. And I've spoken several times about being grafted in E eu falei várias vezes aqui sobre sermos enxertados and becoming fellow citizens. e nos tornando concidadãos. So every promise made to the physical descendants of Abraham, Então todas as promessas feitas à descendência física de Abraão, if you're born again, se você se converteu, you also have a legitimate claim to the promises of God. você também tem um direito legal às promessas de Deus. And one of the other reasons why it's important to understand that relationship, E uma das outras razões por que é importante entendermos sobre esse relacionamento you know, today we hear a lot about human rights é que hoje nós ouvimos muito falar sobre direitos humanos and animal rights. e direitos de animais. Everybody wants their rights. Todos querem seus direitos, But you know, we have kingdom rights. mas nós temos direitos do reino. And we need to know that we are citizens of the kingdom. E nós precisamos saber que somos cidadãos do reino. And as citizens of the kingdom, E como cidadãos do reino, and as the seed of e Abraham, como semente de Abraão, we have kingdom rights. nós temos direitos do reino. And when the devil comes to attack you, E quando o diabo vem te atacar, you need to stand up boldly, você precisa ficar de pé com ousadia, knowing your kingdom rights, conhecendo os teus direitos do reino and put him in his place. e colocando ele no lugar dele. And the other reason why these festivals have been given to us E a outra razão pela qual essas festas nos foi dada is so that we know what's going to happen in the future. é para que saibamos o que acontecerá no futuro, Because God doesn't change. porque Deus não muda. And these festivals are a picture of the prophetic plan of God. E estas festas são uma foto do plano profético de Deus. And if we want to know what's going to happen in the future, Se nós quisermos saber o que acontecerá no futuro, we look back to the past. nós olhamos para o passado. And you know, if you ask somebody how to get from point A to point E B, se você perguntar para alguém como ir do ponto A para o ponto B, and they gave you 7 points along the way, e se eles te derem vários passos, vários pontos nessa trajetória, and if the first 4 of the points were exactly where the person said they would be, e se os 4 primeiros pontos estavam exatamente onde a pessoa disse que estaria, you would have good confidence você teria uma grande confiança that the last 3 points que os últimos 3 pontos will be where you expect them to be, estará onde você espera que esteja, and they will get you to your e destination. que ele te levará ao teu destino. And 4 out of these 7 special days E 4 desses dias especiais have been fulfilled já se cumpriram. exactly Exatamente. to the minute, sometimes Às vezes até ao minuto, to the numeric typology, até a tipologia numérica. and I'll show you that in the message. E eu vou te mostrar isso na mensagem. They are an exact picture of what's going to happen in the future. Elas são a foto exata do que acontecerá no futuro. And so if we want to know what is just ahead, Então, se nós quisermos saber o que está adiante, we should study these special days. nós devemos estudar essas datas especiais. And there's only 3 to go. E só faltam 3. And we even can tell where we are in prophetic time E nós até podemos dizer onde nós estamos no tempo profético, if we understand what these special days are all about. se nós entendermos do que se trata esses dias especiais. And another reason why these days are so important, E outra razão por que esses dias são tão importantes you know, we can meet the Lord every day. é que nós podemos encontrar-nos com Jesus todos os If dias. we are born again, Se nós estamos convertidos, and if we have the blood of Yeshua, e se nós temos o sangue de it Jesus, says in the book of Hebrews está escrito no livro de Hebreus, that we can boldly go before the throne of grace. que nós podemos entrar com ousadia diante da presença do Senhor, do trono da graça. But these are God's appointed times. Mas esses são tempos determinados de Deus. These are days
days that God has got in his diary. Esses são dias que Deus tem em seu diário. Because the Jewish people on these days were supposed to have a holy convocation. Porque o povo judeu nesses dias, eles deveriam ter uma santa convocação. So they would gather together in the temple, Então eles se reuniam juntos no templo and God would come down e Deus visitava, Deus descia in a very powerful way. de uma maneira muito poderosa. So really, what these days are really appointed for Então o que esses dias realmente apontam is to have special meetings with our God. é que sejam para nós termos reuniões especiais com nosso Deus. And I have been in several meetings E eu estive em várias reuniões on these festival days nesses dias de festivais, where the presence of God was just so much more than usual. onde a presença de Deus estava muito mais abundante do que o comum. And one last point why these dates or these festivals are important to celebrate. E mais um ponto, porque esses dias, essas festas são tão importantes de celebrarmos In a biblical way. de uma maneira bíblica. And I'm going to use the example of the first festival, Eu vou mostrar o exemplo da primeira festa, which is called Passover. que nós chamamos de Páscoa. In most of the English-speaking world, Na maioria do mundo de fala inglesa, we call it Easter. nós chamamos de Easter. And sadly, there's been a great falling away of the church in the West. E infelizmente tem havido uma queda muito grande do mundo ocidental. And in most countries that were you could describe as Christian countries in the past, E a maioria do mundo que no passado a gente podia chamar de países cristãos, they still have a special holiday at this time of the year. eles ainda têm um feriado nessa época do ano. But for most people, Mas para a maioria das pessoas, it's just 3 or 4 days off work. é apenas 3 ou 4 dias que ele não vai para o trabalho. The kids get to eat a lot of chocolate, eggs, and rabbits. As crianças comem muito ovo de chocolate. The older people probably go to too many parties and get drunk. A maioria das pessoas mais idosas vão para muitas festas e se embebedam. And there's a whole generation of young people E tem toda uma geração de jovens who don't know what it's about. que não sabe do que se trata a Páscoa. But you know, the Jewish people, Mas o povo judeu, every year at this time, cada ano nessa data, we have a family gathering. nós temos uma reunião familiar. And there's a special way to celebrate it. E existe uma maneira especial de celebrá-la. And our children are there to hear about it. E as nossas crianças, eles vêm para ouvir falar dela. And the main element of the Passover, E o principal elemento da Páscoa, it celebrates the time where God used Moses to take the Jewish people out of Egypt. celebramos o tempo que Deus tirou o povo do Egito, o povo de Israel do Egito. We were slaves in Egypt. Nós estivemos escravizados no Egito. And that wasn't God's plan for Israel. E aquele não era o plano de Deus para Israel. So when the time was right, Então, quando o tempo chegou, certo? he sent Moses down to speak to the Pharaoh. Ele enviou Moisés para ir falar com o faraó. And he said, you let them go. E Moisés disse: deixa meu povo, deixa Israel partir. And he refused. E faraó recusou-se. So God sent plagues on Egypt. Então Deus enviou pragas no Egito. Flies and locusts. Mosquitos, gafanhotos. The river turned to blood. As águas do rio tornaram-se sangue. Some very horrible things happened. Algumas coisas horríveis aconteceram. And the Pharaoh didn't change his mind. E mesmo assim faraó não mudou de opinião. And then God said to Moses, finally, E aí finalmente Deus falou com Moisés: tell the people to take a lamb fala com o povo para pegarem um cordeiro and sacrifice the lamb e sacrifiquem o cordeiro and put the blood over the door. e coloque o sangue sobre as portas. And later that night, E mais tarde, naquela noite, the angel of the Lord came down. o anjo do Senhor desceu. And when he saw the blood on the Israelites' doors, E quando ele viu o sangue nas portas dos israelitas, the angel passed over the house. os anjos passaram por cima daquela casa dos israelitas. That's where the name comes from. É daí que vem o nome. But where there was no blood, É Páscoa, mas quando não havia sangue na porta,
on the Egyptian homes, nas casas egípcias, the angel of death came in o anjo da morte vinha, and killed the firstborn son of every Egyptian family. entrava e matava o primogênito de toda a família egípcia. And what we learn from that O que a gente aprende disso is the power of the blood. é o poder do sangue. And of course, in those days, it was just the blood of an animal. E é claro que naqueles dias era apenas o sangue de um animal. But it's a prophetic picture of the crucifixion and the resurrection of the Lord. Mas é uma foto profética da crucificação e da ressurreição de Jesus. When we tell the Passover story to our children, Quando nós contamos a história da Páscoa para os nossos filhos, they learn about the power of the blood. eles aprendem sobre o poder do sangue. But sadly, because of the way Easter or the Christian equivalent has been celebrated, E infelizmente, por causa do equivalente cristão está sendo celebrado de uma certa maneira, or actually not celebrated, ou na verdade não está sendo celebrado, the young people don't know anything about the blood of the Lamb. os jovens, as crianças não sabem nada sobre o poder do sangue. And they are lost. E eles estão perdidos. They think Easter is about chocolate rabbits and eggs. Eles pensam que Páscoa tem a ver com ovo de chocolate. So I believe it's very important Então eu acredito que é importantíssimo that we try to return the teaching of the biblical feasts. que nós tentemos retornar aos ensinamentos da festa bíblica. So let's begin to take a journey through the annual cycle of these days. Então vamos começar a fazer uma jornada nos ciclos bíblicos na atualidade. Now every one of these appointed times starts off with what we call a Shabbat. Então cada um desses tempos determinados, eles começam com o Shabá, com o sábado, Because it launches a day of rest. porque ele lança o dia do descanso. So every one of these days starts off with a rest day, Então cada um desses dias começa com o dia do descanso. and we call it Shabbat. Nós chamamos ele de Shabat, do sábado. But the true Shabbat is the seventh day of the week. Mas o verdadeiro sábado é o 7º dia da semana. And we celebrate that, of course, in Israel. E nós, é claro, em Israel, celebramos ele. Now, the other thing is that in the Bible, the new day starts in the evening. E na Bíblia, um novo dia começa à noite. As the sun goes down, Quando o sol se põe, that day is now finished, agora aquele dia acabou, and the new day actually begins at sunset. e o novo dia, na verdade, começa no pôr do sol. So we celebrate the Shabbat Então nós celebramos o Shabá from sunset Friday until sunset no Saturday. pôr do sol de sexta até o pôr do sol do sábado. But as the Greeks and the Romans took over the church, Mas quando os gregos e os romanos se levantaram e assumiram a igreja, they moved it. eles mudaram. They moved the Sabbath to Sunday. Eles mudaram o sábado para o domingo. But you can't really move it Mas você não pode realmente mudar, because it's locked in time by the Hebrew language. porque está preso no tempo na língua hebraica. The word is Shabbat in Hebrew, Em hebraico a palavra é Shabat. and every Hebrew word has a 2 or a 3 letter root to the word. E toda palavra hebraica tem uma raiz de 3 letras na palavra. So the root of the word Shabbat Então a raiz da palavra Shabat is the sh and the b sound, é o som sh e b, or the shin and the beit letter. ou Shin and beit. a letra shin e beit. And what shin beit means, E o que shin beit significa? it's pronounced shev. É pronunciada shev, It means to sit down. significa sentar-se. So right now you are sheving, you are sitting. Então nesse momento você está sheving, você está sentado. So that's the root of the word. Então essa é a raiz da palavra. If you add an A or a sound on the end, Se você acrescentar um A e um R no final, o som it's pronounced sheva, é pronunciada shevar. and that's number 7. E é o número 7. And in Israel we don't call
the days of the week by names, they're just numbers. E nós não chamamos os dias da semana em hebraico pelos nomes, são they are what? Just Não, numbers. eles são números. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, and Shabbat, Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e o Shabá, which is day 7. que é o sétimo. So on the seventh day, day Sheva, Então no sétimo dia, o dia Sheva, we are supposed to shev, to sit and rest, nós devemos Sheva, sentar e descansar, because it's the Shabbat. porque é o Shabat, It's the seventh day. é o sétimo dia. So you can't move it to another day. Então você não pode mudar para outro dia. Now, I don't have a problem calling Sunday the Lord's Day, Agora eu não tenho problema chamar o domingo do dia do Senhor, because the Lord rose at the end of Shabbat on Sunday, but really it was Saturday evening for us. porque Deus ressuscitou no final da sexta noite, que já é o Shabá para nós. So Sunday is the Lord's Day, Então domingo é o dia do Senhor, but it's not Shabbat. mas não é o Shabá. And actually, the New Testament proves that Saturday is the Shabbat, E o Novo Testamento, na verdade, prova que sábado é o Shabat. because in the New Testament it says that Sunday is the first day of the week, domingo. Porque a Bíblia diz que domingo é o primeiro dia da semana. So you don't have to be a professor at the university Então você não precisa ser um professor universitário to figure out if Sunday is the first day of the week, para perceber que domingo é o primeiro dia da semana then the day before must have been the last day. e que o dia anterior deve ter sido o último dia. And if you think about it, E se você pensa nisso, the entire universe o universo inteiro revolves around the 6 days of creation and the seventh day of rest. está circulando, está vivendo em torno The 6 days of creation, dos 6 dias da criação, and the seventh day, even God rested on the seventh day. e no sétimo dia até Deus descansou no sétimo dia. And again, God's given us this day of rest. E novamente Deus nos deu esse dia de descanso. It's for us, Ele é para nós, because He made us. porque Ele nos criou. He knows how we work. Ele sabe como nós funcionamos. And He knows that we need a day to recharge our batteries. E Ele sabe que nós precisamos de um dia para recarregar nossas baterias. And so He's given us this special day Então Ele nos deu esse dia especial to rest, para descansar, to spend time with our family and our friends, para gastar tempo com os nossos familiares, com nossos amigos and hopefully to spend some time with Him. e com certeza para gastar um tempo com Deus. But it's also like it's a separation, Mas também é como uma separação, because what the Shabbat does, porque o que o Shabá faz, it separates 1 week to the next week. separa uma semana da próxima semana. Because in most of the world today, Porque na maioria do mundo hoje, all of the stores are open every day of the week. todas as lojas estão abertas todos os dias da semana. And there's no difference to any of the days. E não há nenhuma diferença em nenhum dos dias. And people are burning out E as pessoas estão esgotadas, because they're not stopping to rest. porque elas não estão parando para descansar. So really the first of these very special days, or Moedim, Então, o primeiro desses dias especiais, ou como a gente chama em hebraico, Moedim, is the Sabbath, which takes place on the seventh day of the week, é o sábado que acontece no sétimo dia da semana, which is Sabbath or Saturday. que é o Shabá ou sábado. Now let's move on to the actual festivals or special times themselves. Então, vamos agora avançar para as festas em si mesmas. So I've already told you a little bit about the first one. The first festival is the Passover. Então, já falei um pouquinho sobre a primeira. A primeira é a Páscoa. And I've already also referred to the similarity between the Passover and salvation. E eu já falei sobre a similaridade entre a Páscoa e a salvação. Because when the Israelites put the blood of the lamb on their doors, Porque quando os israelitas colocaram o sangue do cordeiro em suas portas, the angel of death passed over their house. o anjo da morte passou por cima, que é o significado da palavra Passover, passar por cima, que a gente traduziu para Páscoa. And when the firstborn of all of Egypt died, E quando todos os primogênitos de todos os egípcios morreram,
the Pharaoh finally let the Jewish people go. Faraó finalmente deixou o povo partir. So it was the blood of the lamb Então foi o sangue do cordeiro that enabled the Jewish people que capacitou o povo judeu to pass from slavery in Egypt de passar de escravos no Egito to freedom, para a liberdade, to begin to make their journey para começar a fazer a jornada towards the promised land. em direção à terra prometida. Now, when John the Baptist first saw the Lord coming towards him, Então, quando João Batista pela primeira vez viu Jesus caminhando em sua direção, remember his words. você lembra das palavras de João Batista? He said, "Behold, the Lamb of God, Eis aí o Cordeiro de Deus, who disse has João come to Batista, take away the sins of the world." que veio para tirar os pecados do mundo. And when Yeshua died on the E cross, quando Jesus morreu na cruz, he died as a lamb. ele morreu como And cordeiro. when his blood was poured out on the hill at Calvary, E quando seu sangue foi derramado no Calvário, for anyone who receives it, para qualquer um que o recebe, the blood of the lamb, o sangue do the cordeiro, blood of Yeshua, o sangue de Jesus, it enables us to pass over from slavery to sin nos capacita a passarmos de escravos ao pecado to freedom in Para- the promised land para a liberdade na terra prometida, as we come into God's kingdom. enquanto a gente entra no reino de Deus. And so you can see the similarity. Então você pode ver a similaridade. And what happened back in the old days, E o que na verdade aconteceu lá atrás, nos dias antigos, God took Israel out of Egypt. Deus tirou Israel do Egito. And that's what God does when we come into the faith. E é isso que Deus faz quando a gente vem à fé. Because Egypt is a picture of the world. Porque Egito é uma foto do mundo. And he told the Israelites to keep this lamb to take a lamb E Deus falou para os israelitas para pegarem um cordeiro on the 10th day of the month of Nisan no 10º dia do mês de Nisan and to keep it for 4 days e para guardá-lo por 4 dias and inspect it. And what? Inspect it. E inspecioná-lo depois, Because it was going to be a sacrifice. porque iria ter um sacrifício. And God only receives perfect sacrifices. E Deus só recebe sacrifícios perfeitos. So he said, take the lamb on the 10th day, Então ele falou: pegue o cordeiro no 10º dia, keep it until the 14th day, guarde-o até o 14º dia, and as the sun goes down on the 14th e day, quando o sol se pôr no 14º dia, kill the lamb, mate o cordeiro, cook it and eat it, cozinhe-o e coma-o, and take the blood e pegue o sangue and put it on the doorpost of their house. e coloque nos umbrais das portas de suas casas. And they did that. Eles obedeceram, They fizeram. got out of Egypt, Eles partiram, saíram do Egito and they begin to make their way to the promised e land. começaram a caminhar em direção à terra prometida. And when they got to Mount Sinai, Quando eles chegaram no Monte Sinai, God called Moses up the mountain, Deus pediu que Moisés subisse o monte and he gave them the commandments and the Torah. e ele deu a ele os mandamentos, a Torá. And part of the Torah is the instructions to follow to celebrate these days. E parte da Torá são as instruções para comemorar essas datas. And God's main purpose in that E o propósito principal de Deus nisso is to teach the children é ensinar as crianças what God has done for us. o que Deus fez por nós. And so he gave them the instruction. Então Deus deu para ele as instruções. Every year on the 10th of Nisan, Todos os anos, no mês de Nisan, no dia 10 de Nisan, the priest would take a lamb for the temple sacrifice, o sacerdote pegava um cordeiro e levava para o sacrifício no templo. and the fathers would take a lamb for their family sacrifice. E os pais levavam um cordeiro para os sacrifícios da sua família. He told them to keep it for 4 days, E Deus pediu para eles guardarem isso por 4 dias, inspect it to make sure it was perfect, inspecionando ele depois para ver se era perfeito. and then on the 14th day, E aí, no 14º dia, at sunset, no pôr do sol, they would kill the lambs, eles matavam os cordeiros. and they would sit and enjoy the meat in their family celebration. E aí eles sentavam e desfrutavam da carne do cordeiro em sua celebração familiar. And we would tell the Passover story E eles contavam a história da Páscoa to our children. para os filhos. We still do it today. Até hoje os israelitas fazem isso. But I believe
2,000 years ago, Mas eu acredito que 2000 anos atrás, approximately, aproximadamente, as at this time of the year, the Passover time, no tempo da Páscoa, as the Jewish people were making their preparation as they were instructed, quando o povo judeu estava fazendo os preparativos, segundo eles foram instruídos, that year, naquele ano, the Father was also preparing to celebrate Passover. 2000 anos atrás, o pai também estava se preparando para celebrar a And Páscoa. what was happening on the earth E o que estava acontecendo na terra was also happening up in heaven. também estava acontecendo em cima no céu. And on what we call Palm Sunday, E o que nós chamamos de domingo de Páscoa, which that year was the 10th of Nisan, que foi no dia 10 de Nisan, as Yeshua rode into Jerusalem on the donkey, quando Jesus entrou andando no jumento em Jerusalém, he came in exactly at the same time that the fathers and the priests were buying their lambs. ele entrou exatamente no mesmo horário que os pais e os sacerdotes estavam comprando os cordeiros. So as they were buying their lambs Então, enquanto eles estavam comprando os seus to cordeiros keep them for 4 days, para guardá-lo por 4 dias, the Lamb of God came into o Jerusalem. Cordeiro de Deus entrou em Jerusalém. The priests and the rabbis, they interrogated, they inspected him for 4 days. E os sacerdotes interrogaram ele, inspecionaram ele por 4 dias. And exactly at the same time as they were killing their lambs in the temple and the family lambs were being killed, Can you repeat that? at exactly the same time on the 14th day, Exatamente no mesmo horário, no 14º dia, it was about 3 o'clock in the afternoon, era mais ou menos 3 horas da tarde, as the temple lamb was killed and as the family lambs were killed. quando o cordeiro do templo e o cordeiro das famílias estavam sendo mortos, Exactly the same time, exatamente na mesma hora, the Lamb of God died on the cross. o Cordeiro de Deus morre numa cruz. And his blood E seu sangue enables us to go from slavery to sin capacita-nos a sairmos de escravos do pecado to freedom in God's kingdom. para a liberdade no reino de Deus. So you can see it happened exactly at the same way, exactly at the same time. Então você pode ver que aconteceu exatamente da mesma maneira, exatamente no mesmo horário. So the next festival that is connected to Passover, Então a próxima festival que está conectado com Páscoa it's called the Feast of Unleavened Bread. é chamado de a festa dos pães sem levedura. And it happens at exactly the same time. E aconteceu exatamente no mesmo horário. Because the night that they left Egypt, Porque na noite que eles saíram do Egito, they didn't have time to wait for the bread to rise. eles não tiveram tempo para esperar que o pão crescesse. So God told them just to make unleavened bread. Então Deus falou com eles que fizessem apenas pão sem levedura. And so the Jewish people, we are instructed for 1 week we can't eat bread or anything that has leaven in it. Então nós, o povo judeu, somos instruídos que por uma semana não podemos comer pão com levedura. It's called matzah or Passover bread. E é chamado matzah, ou pão da Páscoa. And it's interesting E é interessante, because it's flat, of course, porque é claro que ele é plano, ele é reto, and it has stripes, e ele tem tiras, it has bruises, ele tem arranhões, and it's got holes in it. e ele tem buracos nele. And that's a picture of what happened to the Lord. E essa é uma foto do que aconteceu com Jesus. He was whipped Ele foi chicoteado until he had stripes on his back. até que ele tinha tiras, ele tinha arranhões nas costas. He was bruised as he was beaten. Ele foi ferido quando ele foi chicoteado. And his hands and his feet and his side were pierced. E suas mãos e seus pés, seu lado foi perfurado. So again, it's just another picture of Yeshua. Então, novamente, é outra foto de Jesus. So we don't eat leavened bread for 1 week. Então, nós não comemos pão com levadura durante uma semana. And some of the really religious Jewish people, E alguns dos judeus, assim, super religiosos, the mothers have to go through their house almost with a magnifying glass as mães deles têm que
ir pela casa com uma lente de aumento. We take all of our bread out, Nós tiramos todos os nossos pães para fora and the real extreme people, they look for every little crumb. e as pessoas mais extremas, elas procuram cada migalhazinha. They don't want to have any, not even a little crumb of bread in their house. Eles não querem ter nada, nenhum pedacinho de pão em suas casas. And I believe that God had two purposes in initiating this festival E eu creio que Deus tinha dois propósitos para dar início a essa festa, of unleavened bread. dos pães sem levedura. The first reason was they had to get out of their fast, A primeira razão é que eles tinham que partir rápido do Egito. so they didn't have time to wait for it to rise. Então eles não tinham tempo para esperar o pão subir. But I think the other reason is a much more important Mas reason. eu acho que a outra razão, ela é muito mais importante. Because in the Bible, leaven represents sin. Porque na Bíblia, levedo é um símbolo do pecado. And what God was really saying E o que Deus na verdade estava is, dizendo I'm going to get you out of Egypt, é que eu vou tirar você do Egito, but don't take the sin of Egypt with you. mas não levem o pecado do Egito com vocês. And that's why when we get born again, E é por isso que quando a gente se converte, we repent. a gente se arrepende. And hopefully we begin to walk a new way. E a gente espera que você comece uma nova vida. And we leave our sin behind. E a gente deixa o nosso pecado para trás. So that festival, those 7 days, are the feast of unleavened bread. Então aqueles 7 dias é a festa dos pães sem levedura. And the other special day or festival that's connected to Passover and unleavened bread, E outra festa que é conectada com Páscoa e com os pães sem levedura, it happens on the 3rd day after Passover, aconteceu no 3º dia depois da Páscoa. and it's called first fruit. E é chamado de primeiros frutos. Because you see, when Yeshua rose on the Sunday, Porque você vê que quando Jesus ressuscitou no domingo, and the woman met him in the tomb, e as mulheres encontraram ele no sepulcro, he said, don't touch me. Jesus disse para elas: não Because toquem em mim, because he hadn't appeared before the Father. porque ele não tinha aparecido diante do Pai, Because he is the first fruit porque ele é o primeiro fruto of resurrected humans. de um humano ressuscitado. It's going to happen to all of us one day. Um dia vai acontecer com todos nós, But he is the first fruit. mas ele é o primeiro fruto. And so we call that festival the festival of first fruits. Então a gente chama essa festa de a festa do primeiro fruto. And what we do is we take 2 loaves of bread O que nós fazemos nessa festa? A gente pega 2 pães and we wave the bread before the Lord. e a gente acena a ele o pão diante de Deus. But again, it's a picture of Yeshua, E novamente é uma foto de Jesus, because he is the bread of life. porque ele é o pão da vida. And he came down to Bethlehem or Bethlehem, E ele desceu para Bethlehem, the house of bread. a casa do pão. Okay, so the first set of these special times, Então, o primeiro conjunto dessas datas determinadas, Passover, Páscoa, unleavened bread, and pães first fruit. pães sem fermento e primeiros frutos, And they are all an absolute picture of Yeshua's life, death, and e resurrection. elas são a foto perfeita da vida de Jesus, da morte e da ressurreição. Then there's a gap of about 50 days. E aí tem um espaço de mais ou menos 50 dias, And what happened was 50 days 50 days after they left Egypt, e o que aconteceu foi que 50 dias depois que eles partiram do Egito, well, actually it began on the 49th day in the evening, na verdade começou no dia 49, no pôr do sol. but that was the day that God called Moses up to Mount Sinai Foi no dia que Deus chamou Moisés para subir o Monte Sinai, to give him the commandments. para dar a ele os mandamentos. And this festival is called Shavuot. E essa festa é chamada de Shavuot. Now, if you hear that word Shavuot, Então, se você ouvir essa palavra you Shavuot, can hear that it's got those same letters in it, sh, v, or the shin and the beit. você vai ver que ela tem essas mesmas letras, Sh e V. Yeah, because Shavuot is the plural of Shavuah. Porque Shavuot é o plural de Shavuah. He's doing a great Ele job. está Give him a ele hand. está indo bem, igreja. Dê uma salva de palmas It's para not ele. easy. Okay. Não é fácil. Thank you, Pastor Marcelo. Yep. So the word Shavuah is 1 week, Então a palavra Shavuah é uma semana, which is 7 days. que é 7 dias. Sheva. Shevá. And
Shavuot is the plural, Shavuot é o plural, which is 7 times 7. que é 7 vezes 7. And when I went to school, 7 times 7 was 49, E right? quando eu fui para a escola, 7 vezes 7 era 39, não é verdade? So it's not. 7 sevens are 49. Não é, é 49. What is it? O que é 7 vezes It 7? must be. Okay. So anyway, on the 49th day after they came out from Passover, Então, no dia 49, depois que eles vieram da Páscoa, they arrived at Mount Sinai. eles chegaram no Monte Sinai. God called Moses up the mountain. Deus chamou Moisés para subir o Monte Sinai. God came down. Deus desceu, There was smoke and fire. teve fumaça, teve The fogo, whole place was o shaking lugar todo tremia, because the creator of the universe was coming close. porque o Criador do universo estava se aproximando. And it says that a finger of fire wrote the commandments on the tablets of stone. Diz que um dedo de fogo escreveu os mandamentos em pedras, em tablets de pedra. Now, in the church, we have a special day called Pentecost. Na igreja nós temos uma data especial chamada Pentecoste. And that sounds very spiritual. E essa palavra Pentecoste soa muito espiritual. But do you know what Pentecost means? Mas você sabe o que Pentecoste In significa? Greek, Em grego, it just means 50 days. só apenas significa 50 dias. And what happened just after the resurrection, E o que aconteceu logo depois da ressurreição, 10 days later, 10 dias depois, which was the celebration of the 50th day after Passover, que foi a celebração dos 50 dias depois da Páscoa, it says that's the day the Holy Spirit came down. diz que esse foi o dia que o Espírito Santo desceu. What happened? O que aconteceu? There was smoke, Teve fumaça, and there was a loud noise. teve um grande barulho, The whole place was shaking. todo lugar estava tremendo, Exactly the same. exatamente a mesma But coisa. this time it says that tongues of fire wrote the Torah in their hearts. Mas dessa vez diz que línguas de fogo escreveu a Torá nos corações deles. And I don't remember if I told you this yesterday or the day before. Eu não lembro se eu falei isso para vocês ontem ou antes de ontem. But there's two main differences between the Old Covenant and the New Covenant. Mas tem duas grandes diferenças entre a velha aliança e a nova aliança. The first difference is, A primeira diferença é, in the Old Covenant, na antiga aliança, the Torah is external. a Torá é externa. It was on tablets of stone. Foi escrita em pedras. Now we have it, then it became on a scroll. E depois ela foi escrita num pergaminho. It was external. Era externa. But in the New Covenant, Mas na nova aliança, in Jeremiah 31, Jeremias 31, God says, I will put my Torah in your heart. Deus diz, eu vou colocar minha Torá em seus It's corações. the same Torah É a mesma Torá, because God doesn't change. porque Deus não muda. The only difference is it goes from being outside to being A inside. única diferença é que deixa de ser de fora, externa, para ser dentro. And the other difference E a outra diferença is that when we sin or when we break the é que commandments, quando nós pecamos ou quando nós quebramos os mandamentos, where the blood comes from to make us clean. de onde vem o sangue para nos limpar? In the Old Covenant, Na velha aliança, it was an animal, a sheep or a goat at the temple. era um animal, uma ovelha ou um bode no templo, But in the New Covenant, mas na nova aliança it's the blood of the Lamb of God, the blood of Yeshua. é o sangue do Cordeiro de Deus ou o sangue de Jesus. And as it says in the book of E Hebrews, como diz no livro de Hebreus, if the blood of animals can cleanse us of our sin, se o sangue de animais podia nos limpar dos nossos pecados, how much more the Quan- blood of Yeshua, quanto muito mais o sangue de Jesus, the blood of God's Son. o sangue do Filho de Deus. And so that happened on the 50th day or the day of Pentecost. Então isso aconteceu no dia 50, ou no dia de Pentecoste. And you could ask the question, E você poderia fazer a pergunta, why didn't it happen the day before? por que não aconteceu no dia antes? Or why didn't it happen the day after? Ou não aconteceu no dia depois? Or some other time? Ou em outro tempo? But it happened on the festival of Shavuot. Mas aconteceu no festival de Shavuot. Exactly the same date. Exatamente na mesma data. And what we're seeing here E o que nós estamos vendo aqui is that every major and important
New Testament event, é que todo evento grande ou importante do Novo Testamento it happens on a original feast day. aconteceu numa data de uma festa original. Why? Por quê? Because they are God's appointed times. Porque são tempos determinados de Deus. So the same thing happened at Shavuot and on Pentecost. Então a mesma coisa aconteceu em Shavuot e em Pentecoste. God came down, Deus desceu, the place was o shaking, lugar tremeu, smoke and fire, fogo e fumaça, and God gave us his instruction. e Deus nos deu suas instruções. At Shavuot outside and at Pentecost inside. No Shavuot externa, no Pentecoste dentro. You can see it's exactly the same, Você pode ver que é exatamente igual, but there's something extra. mas tem algo extra. If we go back to the original, Se nós voltarmos para o and original, if you read on a little bit, se você continua a leitura um pouquinho, a number of people died on the original day of Shavuot. grande número de pessoas morreram no dia de Shavuot original. Does anybody know how many people died at Mount Sinai? Vocês sabem quantas pessoas morreram no Monte Sinai naquela data? Anybody know? Alguém aqui sabe? Yell it out. Grita bem alto aí. See, that's why you need to read the Bible. É por isso que vocês precisam ler a Bíblia. I'll have to tell you. Eu vou ter que dizer para vocês. 3,000, 3.000 not 2,999, não foi 2.999. not 3,001. Não foi 3.001. Exactly 3,000. Exatamente 3.000. That's what's written in the scriptures. É isso que está escrito nas Escrituras. How many people were born again on the day of Pentecost? Quantas pessoas nasceram de novo no dia de Now Pentecoste? you must know that. Agora vocês devem saber quantos foram. Somebody yell it out. Alguém grita aí para mim. 3,000. 3.000. Are you sure? Você tem certeza? It wasn't 2,999 Não foi 2.999? and it wasn't 3,001. E não foi 3.001? No, it wasn't. Não foi. Exactly the same number. Exatamente o mesmo And you número. know, God didn't have to do that. Deus não precisava fazer isso, But I think God's trying to tell us something. mas eu acho que Deus está tentando nos dizer alguma coisa. I think God's trying to tell us these days are important. Deus está tentando dizer que esses dias são importantes. And actually, just to go off the track a little bit, E para mudar um pouquinho aqui a direção, every time a number is mentioned in the Bible, toda vez que um número é citado na Bíblia, it's there for a purpose. está lá para um propósito. So when you see numbers given, Então, quando você vê números, maybe you want to study it a little bit more and see what that numbers are really all about. talvez você vai querer estudar um pouquinho mais para saber o que aquele número trata. So now we've looked at the Passover, the unleavened bread, and first fruits. Então, agora nós já vimos a Páscoa, os pães sem levedura, os primeiros frutos, And Shavuot, which is e Pentecost. Shavuot, que é o Pentecoste. They are the first four. Essas são as primeiras 4 And festas. they have been fulfilled exactly, as we can see. E elas, como nós já vimos, se cumpriram exatamente. They are our first waypoints on our journey towards God. Elas são as nossas pontos de viagem na nossa caminhada, no nosso destino. So if we want to know about the next three, Então, se nós quisermos conhecer sobre as próximas 3, or what we can expect in the future, ou o que nós podemos esperar no futuro, we need to just take a look at the next three festivals. nós precisamos apenas dar uma olhada o que acontece nas próximas 3 festas. Now these are yet to be fulfilled. They haven't been fulfilled yet. Elas ainda, That. mas tem algo errado aí. Because if you look in Leviticus chapter 23, Porque se você olhar em Levíticos 23, it says it's the first day of the 7th month. diz que é o primeiro dia do 7º mês. You can't celebrate the new year Você não pode celebrar o ano on the novo first day of the 7th month. no primeiro dia do 7º ano. Furthermore, Além disso, when God is speaking to the Israelites about celebrating Passover, quando Deus falava com os israelitas sobre celebrar a Páscoa, he says Passover is the beginning of your year. ele diz: Páscoa é o começo do seu ano. But sadly, because of the fact that the Jews were sent to Babylon for 70 years, E infelizmente, pelo fato dos judeus terem sido enviados para a Babilônia por 70 anos, they picked up Babylonian habits eles absorveram hábitos babilônicos. and they began to call this date
Rosh Hashanah, or the New Year. E eles começaram a chamar essa data de Rosh Hashanah, ou Ano Novo. It's not in the Bible. Não está na Bíblia. What it's called in the Bible, O que é chamado na Bíblia? in Leviticus 23, Em Levítico 23. it's called the festival or the memorial of blowing the shofar. É o festival ou memorial de tocar o shofar. It's the feast of shofars or the feast of trumpets. É o festa do shofar ou a festa das trombetas. And so what's the relevance of that? E qual é a relevância disso? Well, we believe that the fulfillment of this festival of blowing shofars will be the day of the rapture. Nós acreditamos que o cumprimento dessa festa do shofar será o cumprimento do arrebatamento. Because what does it say in 1 Thessalonians chapter 4? Porque o que é que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4? It's speaking about the rapture or the day that the Lord comes to take his people. Fala do arrebatamento ou do dia do Senhor voltará para levar o seu povo. It says God blows the shofar. Diz que Deus toca o shofar. Well, actually, it doesn't say he blows it. Na verdade, não diz que ele toca. It just says that it says the shofar of God and the shout of the archangel. Diz o shofar de Deus e o brado do arcanjo. And I've got a little bit of extra time tonight. E eu tenho um pouquinho mais de tempo hoje à noite. So I'm just going to add in something a little bit extra. Então eu vou acrescentar um pouquinho, algo extra. I believe that that God's voice Eu acredito que a voz de Deus, is actually the sound of the shofar. na verdade, é o som do shofar. Because if you go back to the book of Exodus, Porque se você voltar no livro de Êxodo, to the day that God calls Moses up the mountain, no dia que Deus chamou Moisés para subir o monte, it says that as Moses went up the mountain diz que quando Moisés subiu o monte and as God was coming down, e Deus estava descendo, it said the sound of the shofar grew louder. diz que o som do shofar aumentou. Now, Moses didn't have a physical shofar, No momento, Moisés não tinha um shofar físico. and I don't think God had an animal horn up in heaven. Eu não acredito que Deus tinha o chifre de um animal lá em cima no céu. What I think that sound O que eu penso que aquele som foi was God calling Moses up the mountain. foi Deus chamando Moisés para subir o monte. Now, it says in the Bible that a day is like 1,000 years to the Lord, Diz que na Bíblia que um dia é como 1000 anos para Deus. or 1,000 years is like one day. Ou 1000 anos é como um dia. So we got a biblical foundation to believe that God operates at 1,000 times faster than what we do. Então nós temos um fundamento bíblico para ver que Deus opera 1000 vezes mais rápido do que nós. And see, back in the days when we had records or tape, E na época, voltando nos dias que nós tínhamos aqueles discos e fita cassete, if you slow sound down or speed it up, se você fizesse o som ser mais lento ou se você acelerasse o som, the sound changes. o som mudava. See if we can do this. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. So if you slow sound down, Então, se você diminui o som, it sounds like that. o som é como esse. And if you speed it up, it sounds like Mickey Mouse. Se você subir, Well done. muito bom. So sound changes when you change the speed. Então o som muda quando você muda a velocidade. And so God was coming towards the earth to meet Moses. Então Deus estava vindo em direção à terra para encontrar-se com Moisés. And what God was E saying, o que Deus estava dizendo, come up here, sobe aqui. but at 1,000 times faster Só- than we normally hear. Só que 1000 vezes mais rápido que a gente normalmente escuta. And it sounded like the sound of a shofar. E soou como o som do shofar. Now, it's not in the Bible that I've found, E não foi na Bíblia que eu encontrei. but Jews say that when God created the universe, Mas os judeus falam que quando Deus criou o the universo, sound of the shofar was heard right throughout the universe. o som do shofar foi ouvido em todo o universo. Now, Hebrew is a numeric language. E a língua hebraica, ela é muito numérica. And I believe that when God created the universe, E eu creio que quando Deus criou o universo, he actually was speaking Hebrew, na verdade ele estava falando hebraico. because he said that's his language. Porque ele diz que essa é a língua dele. And actually, that tells us that the first thing
God created E isso nos diz que a primeira coisa que Deus criou, was actually the Hebrew alphabet. na verdade, foi o alfabeto hebraico. Because if there was no alphabet, Porque se não houvesse alfabeto, there would be no words, não haveria palavras. and God couldn't say E anything. Deus não poderia dizer nada. So the first thing he did, he created the Hebrew language, Então a primeira coisa que ele fez foi criar a língua hebraica. and it's a numeric language. Every letter has a value. E é uma linguagem numérica, porque cada letra tem um número. And what God did, E o que Deus he fez? spoke out of the spiritual realm, Ele falou vindo da dimensão espiritual, which was invisible, que era invisível. and he spoke out of the spiritual realm and created the natural realm. Ele falou da dimensão espiritual e criou a dimensão natural. So if you had stood beside God Então, se você tivesse ficado em pé ao lado de Deus, when he was creating the universe, quando ele estava criando o universo, number one, número 1, you would have seen numbers going out into space, você teria visto números sendo lançados para o espaço. look like computer code, if you know what computer code looks like. Pareceria código de computador, se você sabe como são os códigos de So as computadores. God was speaking, Então, enquanto Deus estava falando, numbers were going out from the spiritual realm into the natural realm, números estavam saindo da dimensão espiritual para a dimensão natural. and those numbers created the physics E esses números criaram a física that created the universe. que criou o universo. But the other thing you would have witnessed, Mas a outra coisa que você teria if testemunhado, you se were standing beside God você estivesse em pé do lado de Deus, when he was creating, quando ele estava criando, you would have heard the shofar. você teria ouvido o shofar. Because the shofar sound is God's voice. Porque o som do shofar é a voz de Deus. And it's created by the Spirit. E é criado pelo Espírito. Because if you know what a shofar is, Porque se você sabe o que é um shofar, it's just a horn off an animal's head. é apenas o chifre da cabeça de um animal. Now they make an amazing sound. E eles fazem um som tremendo. But if you look inside the shofar, Mas se você olhar dentro do shofar, it doesn't have any reed valves, não tem nenhuma válvula, Or it doesn't- nenhum canal de válvula. or it doesn't have any silicon chips. E não tem nenhum chip de silicone. It's nothing. É nada dentro. It's just a dead bone. It's just an old bone off a dead animal's head. É só um osso velho da cabeça de um animal. And you could hold that shofar in your hand forever, E você pode segurar esse shofar na tua mão para sempre. and it will never make a sound E ele nunca fará um som. until you put it in your mouth Até que você o coloca na sua boca and blow. e sopra. Because in Hebrew, Porque em hebraico, the word for our breath, a palavra para o nosso sopro it's ruach, é ruach. and it's the same word for spirit. E é a mesma palavra para espírito. It's ruach. É ruach. So it was God's spirit, Então era o espírito de or the Deus, ruach of God, ou o ruach de Deus, or God's breath, ou o sopro de Deus, that created the universe, que criou o universo. but it has the sound of a shofar. Mas tem o som do shofar. And going back now to the day of the rapture, E voltando agora para o dia do arrebatamento, it says the trumpet of God, or the shofar of God, diz que a trombeta de Deus, o shofar de Deus and the shout of the angel. e o brado do arcanjo, And that causes us to begin to rise up and meet God in the air. isso vai fazer a gente ser levado e encontrarmos com o Senhor nos ares. But God is not blowing a horn. Mas Deus não está soprando um chifre. I think it's exactly the same as what happened on Mount Sinai. Eu acho que é exatamente a mesma coisa que aconteceu no Monte Sinai. God was calling Moses, come up to me. Deus estava chamando Moisés, suba aqui para estar comigo. And it sounded like a shofar. E soou como And shofar. on the day of the rapture, E no dia do arrebatamento, God's saying the same thing Deus está dizendo a mesma coisa. to all of us. Para todos nós. He's saying, come up to me. Ele está dizendo, suba aqui para vir encontrar comigo. But it sounds like the shofar. Mas soará como shofar. So isn't that a good reason that we should remember this special day? Então isso não é uma boa razão pela qual nós devemos nos lembrar dessa data especial? We should have a day of rest. Nós devemos ter um dia de descanso. We should spend time with the Lord. Nós devemos passar tempo com Deus. And we should make sure that we are ready for the day that God calls us up to be with E Him. devemos ter a certeza que estamos prontos para o dia que o Senhor nos chamar para encontrarmos com Ele. Okay, so the next
special day or appointed time, Então, o próximo dia especial ou tempo determinado it's called Yom Kippur, é chamado de Yom Kippur, which means the day of atonement or que the day of significa o dia da expiação repentance. ou o dia do arrependimento. And that's the day where we don't eat. E é o dia que nós não comemos. And it's the holiest day of the year. E é o dia mais santo do ano. You know, Israel's a very noisy, busy place. Vocês sabem que Israel é um lugar muito barulhento e muito agitado, ocupado. That's why we love the Shabbat. Por isso que nós amamos o Shabat. Not everybody keeps it, Nem todo mundo guarda. but life is definitely slower and quieter on Shabbat. Mas no sábado, verdadeiramente, a vida é mais devagar e mais calma, mais quieta. And by the end of 6 regular days in Israel, E até o fim de 6 dias regulares de Israel, it's just nice when things begin to slow down and get quiet. é muito legal quando as coisas começam a ficar mais devagar e mais quieta. But a lot of the people, they don't keep it, so they still are driving around. Mas muita gente não guarda, então ficam dirigindo por todos os lados. But on this day, Yom Kippur, Mas nesse dia, Yom Kippur, nothing moves. nada se move. No buses, no trains, no airplanes. Nenhum ônibus, nenhum trem, nenhum avião. The only thing that can move are ambulances if there's an emergency. A única coisa que pode se mover é uma ambulância se houver uma And emergência. even the Jews who don't practice their religion, E até mesmo os judeus que não praticam sua religião, they honor this day. eles honram esse And dia. the only place they go, they might walk to the synagogue. O único lugar que talvez eles vão eles andam até a sinagoga. It's the holiest day of the year. É o dia mais santo do ano. Now, I don't always fast that day. Eu pessoalmente, eu nem sempre jejuo nesse dia. I try to, but I don't always do it. Eu tento, mas eu nem sempre faço. And we don't have to celebrate that day the way the Jewish people do. E nós não temos que celebrar esse dia da maneira que os judeus celebram. Because you see, if we have the blood of Yeshua, Porque veja que se nós temos o sangue de Jesus, every day is Yom Kippur for todo us. dia para nós é Yom Kippur. So we don't need amen. Let's give the Lord a Vamos hand. dar uma salva de palmas para Jesus. And it was on Yom Kippur. E foi no Yom Kippur, That was the only day of the year esse é o único dia do ano where the high priest could actually go right inside the Holy of Holies. que o sumo sacerdote podia entrar lá dentro do Santo dos Santos. And he would take the blood of the sacrifice Ele pegava o sangue do sacrifício and he would sprinkle it on the altar, e ele aspergia sobre o altar. and he would make atonement for the sins of the nation. E ele fazia expiação pelos pecados da nação. But as I said before, Mas como eu disse antes, we have a better covenant. nós temos uma aliança Because melhor. if we're born again Se nós nos convertemos and we have the blood of e Yeshua, nós temos o sangue de Jesus, we can boldly go where only the high priest could go before. nós podemos todos ir aonde somente o sumo sacerdote podia ir antes. You know, in those days, Veja que naqueles dias, only a man só um homem from the tribe of Levi da tribo de Levi could be the high priest, poderia ser o sumo sacerdote. and only he could go there. E somente ele poderia entrar lá no Santo dos Santos. But because Yeshua's blood has been shed on the cross, Mas porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz, and because the veil of the temple was torn, e por causa que o véu do templo foi rasgado, anybody who is born again, qualquer um que se converteu, whether we're a male or a female, quer seja homem ou mulher, whether we're Jewish or Brazilian, quer seja judeu ou brasileiro, whether we're free or we're somebody's servant, quer seja livre ou escravo de alguém, if we have the blood of se Yeshua, nós temos o sangue de Jesus, we can boldly go into that place nós podemos com ousadia entrar naquele lugar and stand right in the presence of God e ficarmos em pé bem onde está a presença de Deus, every day todos os dias, or several times a ou day várias vezes no mesmo dia. if we take the time to do it. Se nós tirarmos o tempo para fazer, It doesn't depend on God não depende de Deus, because He's always there. porque Ele está sempre lá. It depends on us. Depende de nós, Do we have the time se nós temos o tempo to meet with God in a very special way? para encontrarmos com Deus de uma maneira muito especial.
And what we can do, and what I'd like to encourage you to E o do, que nós podemos fazer, e eu quero encorajá-los a fazer, as this day comes around every year, enquanto esse dia chega todos os anos, maybe, if you have a job, maybe you can't take a day, você tem um emprego, talvez você não vai conseguir ter esse dia livre, but maybe you can. mas talvez você pode. Maybe you can trade it for another day and part of your holiday and take that day off. Talvez você possa substituir esse dia no trabalho por outro dia e consiga ter esse dia livre. In God's calendar, it's the holiest day of the year. No calendário de Deus, é o dia mais santo do ano. And you don't have to fast, E você não precisa jejuar. but if you can, it's good. Mas se você puder, é muito bom. And what we can do that day E o que a gente pode fazer nesse dia is pray for the salvation of the Jewish people. é orar pela salvação do povo judeu. You see, the Jews, Você sabe que os judeus, they go to synagogue that day. eles vão para a sinagoga They nesse put dia. white clothes on. Eles se vestem de branco. They go to the synagogue Eles vão para a sinagoga. and they pray, Eles oram and maybe they do repent, e talvez eles se arrependam. but they don't have any blood. Mas eles não têm nenhum sangue. Judaism is a bloodless religion Judaísmo é uma religião sem sangue, because there is no temple, porque não há templo, there is no altar, não há altar, there's no blood. não há sangue. And the Lord tells us in Leviticus 18 E Deus nos diz em Levítico 18 that that He has given us the blood que Ele nos deu o sangue to be poured out on the altar para ser derramado sobre o altar, for remission of sin. para a remissão dos pecados. And Hebrews tells us, E Hebreus também nos diz, without the shedding of blood, sem derramamento de sangue, there is no remission of sin. não há remissão de pecados. So sadly, the Jewish people, they're wasting their time. Então, infelizmente, o povo judeu está desperdiçando o seu tempo. And the only people that can help them is us. E o único povo que pode ajudá-los So somos nós. Each year as Yom Kippur comes around, Então, todo ano, quando se aproxima Yom Kippur, and perhaps Pastor Gino, you can have a special meeting in the church e that day talvez, pastor, você poderá ter uma reunião especial na igreja nessa data. and pray for the salvation of the Jewish people. E orem pela salvação do povo judeu. That's what we do. É isso que nós fazemos. Whether we fast or not, Quer jejuemos ou não, we stay home that day. We have no choice. a gente não tem escolha, a gente fica em casa naquele dia. And we just pray that as the Jewish people in Israel and around the world go to the synagogue, E a gente ora enquanto o povo judeu em Israel ou nas outras nações estão indo para a sinagoga, they will have a revelation eles recebam uma revelação that Yeshua is their long-waited for Messiah, que Jesus é o Messias tão esperado deles and that there is some blood e que existe algum sangue to wash them and cleanse them of their sin. que os lava e os purifica de seus pecados. Okay, that brings us to the final festival or final appointed time. E isso nos leva à última festa ou o último tempo determinado. We call it Feast of Tabernacles. Nós chamamos de a festa dos tabernáculos. And again, it kind of sounds like a romantic kind of word, tabernacle. E essa palavra na igreja soa como uma palavra romântica, But tabernáculo. the Hebrew word is sukkah. Mas a palavra hebraica é Sukkot. And we call it Sukkot, Nós which is chamamos plural, Sukkot porque é plural. because we're all supposed to build these sukkahs or booths. Mas todos nós devemos construir essas sukkats ou essas tendas. But a sukkah is supposed to be a very flimsy, temporary dwelling. Mas sukkah é para ser algo muito temporário. And the point of that celebration or that remembrance, E o ponto dessa celebração ou dessa lembrança we remember when we dwelt in the desert for 40 years. é que nós nos lembramos quando nós habitamos no deserto durante 40 anos. And the Lord was in our midst, E o Senhor estava no nosso meio, in the tabernacle, no tabernáculo, which was really just a big tent. que na verdade era só uma grande tenda. They couldn't build a permanent dwelling, Eles não podiam no deserto construir uma habitação permanente, even for God, até mesmo para Deus, because they were on a journey. porque eles estavam numa jornada. They were on their way to the promised Eles land. estavam caminhando em direção à terra prometida. And every time they set up a camp, E todas as vezes que eles montavam acampamento, and they would build this very special tabernacle or tent for the Holy of Holies, eles construíam essa tenda muito especial para ser
para ter o Santo dos Santos. They didn't make it permanent Eles não construíram para ser permanente, because they didn't know when God was going to tell them to take up their tents and move to the next place. porque eles não sabiam quando Deus iria pedir para eles levantar acampamento e se mover para o próximo lugar. So the prophetic fulfillment of the Feast of Tabernacles Então, o cumprimento profético para a festa dos tabernáculos is the millennium or the 1,000-year reign of Yeshua on the earth. é o milênio ou o reinado de 1000 anos de Jesus na terra, Because the Lord's coming back porque Jesus está voltando to Jerusalem para Jerusalém and he's going to live in the temple. e ele viverá no templo. It will be a permanent dwelling this time Dessa vez vai ser uma habitação permanente, because he's coming for 1,000 years. porque ele está vindo por 1000 anos. So we look to the past Então ele olha para o passado to remind us that God dwelt with us in the tabernacle in the desert. para lembrar-nos que Deus habitou com a gente no tabernáculo no deserto. And if we understand the relevance, E se nós entendemos a we see relevância, that's a picture of Yeshua coming back to the earth essa é a foto de Jesus voltando à terra to be with us for 1,000 years para estar conosco durante 1000 anos and then forever. e depois para sempre. So that whole cycle Então esse ciclo inteiro, from the beginning at Passover, do começo lá na Páscoa, when we come out of the slavery to sin quando a gente saiu de uma vida de escravidão ao pecado and into the kingdom of God, e entramos no reino de Deus, it begins our journey, começamos nossa jornada and that journey ends with the millennium, 1,000 years of Yeshua on the e earth. essa jornada termina no milênio, um tempo de 1000 anos com Jesus na terra And the new heaven and the new earth. e os novos céus e nova terra. It's a perfect picture of God's plan. É uma foto perfeita do plano de Deus. And you know, it's interesting because actually the festivals are all connected to the harvest cycle. E é muito interessante que todas as festas estão conectadas com o ciclo de colheita. And if you think about it, Se você pensa sobre isso, what God is really doing o que Deus está realmente and fazendo what the Bible is all about, e o que a Bíblia se trata, from Genesis to Revelation, de Gênesis a Apocalipse, what the Bible is actually all about, o que a Bíblia verdadeiramente ela trata and what world history is about, e o que a história trata and the history of Israel and the history of the church is all about, e a história de Israel e a história da igreja trata, it's all connected to the harvest cycle. está tudo conectado com o ciclo de colheita. And you see what God is doing, E você vê o que Deus está fazendo. He's preparing the harvest Ele está preparando a colheita of human beings de seres humanos to live with Him in His kingdom forever. para viver com Ele em seu reino para sempre. Amen? Amém? Now, I want to show you one final thing which is really amazing. E eu quero mostrar uma última coisa que é realmente maravilhoso. And there's a lesson to be learned from it. E tem uma lição a ser aprendida disso. Going back to what I said in the previous message, Voltando para o que eu disse na mensagem anterior, that for almost 2,000 years, que por quase 2000 anos, one of the main or most heard declarations in the church uma das declarações mais ouvidas na igreja is we're not under the law, we're under grace. é que nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. And what the church, what we call the church fathers did, E o que nós dizemos que os pais da igreja fez, they separated the Hebrew scriptures from the New Testament. eles separaram as escrituras hebraicas do Novo Testamento. And most Christians don't really read the Old Testament or the Hebrew scriptures the way they should. E a maioria dos crentes não leem o Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, da maneira que deveriam. And you see what the Jewish people do, E o que o povo hebreu faz, they have extra books eles têm livros extras, outros livros, with even more commandments com mais mandamentos ainda, because they so respect God porque eles respeitam tanto a Deus and have the fear of the Lord. e têm o temor do Senhor. They don't want to break His commandments. Eles não querem quebrar os seus mandamentos. So what they did is they built a fence. Então o que eles fizeram? Eles construíram uma cerca. You know, there's 613 commandments in the Torah. Você sabe que tem 613 mandamentos na Torá. And what they did was they built a fence around those Então o que eles 613 fizeram? Eles construíram uma cerca ao redor desses 613, because
they thought if we're going to break a law, Porque eles pensaram, se nós formos quebrar alguma lei, we don't want to break God's law, nós não queremos quebrar as leis de Deus. so we'll make our own laws. And if we break something, it's a fence to protect the Torah. E se nós formos quebrar alguma lei, nós vamos quebrar nossas leis. Nós vamos ter uma cerca protegendo a Torá. And we need to be careful when we start wanting to live by the E Torah, nós temos que tomar cuidado quando a gente quiser viver pela Torá. because the rabbis added a lot of things we don't need to do. Porque os rabinos acrescentaram muitas coisas que nós não precisamos fazer. But the point is, the Jewish people actually do more than God asked them. Mas o ponto é que o povo judeu faz mais do que até mesmo Deus pediu. Whereas many people in the church, Onde muita gente dentro da igreja, we want to do as least as possible, nós queremos fazer o menos possível. and we don't even want to hear about it. E nós nem queremos ouvir falar. And there's another festival. E tem uma outra festa. It's at the end of Tabernacles, É no final de tabernáculo. and it's not actually biblical, E ela não é, na verdade, bíblica. and it's called Simchat Torah. Simchat Torah. E ela é chamada Simchat Torah. Okay, and that means the joy of the Torah. Isso significa a alegria da Torá. It is a holiday, É um feriado. and many of the Jews, they go to the synagogue, E muitos judeus vão para a sinagoga. or if you come to Jerusalem that day, they are down by the wall. E se você vem para Jerusalém nesse dia, eles estão ali próximos do Muro das Lamentações. And they take their Torah scrolls, E eles pegam seus pergaminhos da Torá. and they sing and they dance with lots of joy. E eles cantam e dançam com muita alegria. That's the name of the day, Simchat Torah, of the joy of the Torah. Esse é o nome da data, Simchat Simchat Torah. Torá, a alegria do Senhor. It's a day of great rejoicing. A alegria da Torá é um dia de grande regozijo. Do you know why they're happy? Vocês sabem por que eles estão felizes? Why are they rejoicing so Por much? que eles estão celebrando tanto? Because there's a annual reading cycle of the Torah. Porque tem um ciclo anual de leitura da Torá. And on the last day of the Feast of Tabernacles, E no último dia da festa dos tabernáculos, or the beginning of this day called Simchat Torah, ou no começo desse dia chamada Simchat Torá, they read the last passage. eles leem a última passagem do ciclo anual. And why they are so happy is E por que eles estão tão felizes é por isso. they just finished reading the Torah, Eles acabaram de ler a Torá. they roll it back to the beginning, Eles enrolam de volta para o começo and they start to read it e again. eles começam a lê-la novamente. They so much love the word of the Lord Eles amam tanto a palavra do Senhor that they are dancing with that Torah, que eles estão dançando com a Torá. because they just rolled it up and now they can read it again. Porque eles acabaram de enrolar, voltando para o começo e agora vão ler novamente. And I just saw this just a little while ago. E eu acabei de ver isso há pouco tempo atrás. It's a perfect picture of what happens at the end of the millennium. É uma foto perfeita do que acontecerá no fim do milênio. Because the end of the millennium Porque no final do milênio is the fulfillment of the end of Tabernacles. é o cumprimento do fim dos tabernáculos. So at the end of Tabernacles, they roll the Torah up and start again. Então no fim da festa dos tabernáculos eles enrolam os pergaminhos e começam de novo. What's going to happen at the end of the 1,000 years? O que acontecerá no fim dos 1000 anos? I'm saying this figuratively. Eu estou falando isso figuradamente. But at the end of the 1,000 years, Mas no fim dos 1000 anos, God's going to roll this world up Deus vai enrolar esse mundo and start again. e começará de novo. Yeah, wow. Can you see it? Uau, vocês estão vendo isso? A new heaven and a new earth. Novos céus e nova terra. Amen. Amém. So that's the plan of God. Então esse é o plano de Deus. Take us out of Egypt, Nos tirar do Egito, put his Torah in our hearts, colocar a sua Torá nos nossos corações, begin our journey towards the kingdom. começar nossa jornada em direção ao reino. There's that great day of blowing shofars, There is what? the day of shofars. Tem o dia de soprar o shofar. God calls us up to heaven. Deus nos chama para ir para o céu. We have the marriage supper. Nós temos as bodas do Cordeiro. Then we come back down. Depois nós descemos The Lord de comes novo. for 1,000 years. Vamos estar com Jesus por 1000 anos. And at the end of the 1,000 E no years, final dos 1000 anos,
God rolls this world up Deus, ele enrola esse mundo todo. and creates the new heaven and the new E ele earth. cria novos céus e nova terra. And of course, the other interesting thing, E é claro que uma outra coisa and interessante it goes right back to the week of creation, volta para a semana da criação. and the fact that a day is like 1,000 years. E o fato de um dia ser como 1000 anos. God created the world in 6 days, Deus criou o mundo em 6 dias. and on the seventh day was the rest. E no sétimo dia foi o descanso. And that is also seen in the plan of God. Isso também é visto no plano de Deus. There's 6,000 years of regular life on earth. Tem 6.000 anos de vida regular na Terra. The 7,000th is the 1,000-year millennium. O sétimo 1000 anos é o ano do milênio. And at the end of the Shabbat, E no final do Shabat, the week is finished a semana termina and a new one begins. e o novo ano começa. And at the end of the millennium, E no final do milênio, this world is finished esse mundo acaba and another one begins. e um novo começa. So the festivals, Então as festas they are God's appointed times. são tempos determinados de Deus. They are His very special dates São seus dias muito especiais to teach us who He is, para ensinar-nos quem Ele é, to teach us how He functions or operates, para ensinar-nos como Ele opera, to help us teach our children para ajudar-nos a nós ensinarmos nossos filhos how great is our God. quão grande é o nosso Deus. And He's giving us the picture E Ele nos deu a foto or the plan ou o plano so that we can know where we are in prophetic para time. que nós saibamos onde estamos no tempo profético, We can look to the past possamos olhar para o passado and we can see the e future. possamos ver o futuro. So let's give the Lord a hand. Então vamos dar uma salva Thank de you, palmas para Father. Jesus. Amen. Amém. And I guess the point that we should make out of this message E eu acho que o ensinamento que podemos tirar dessa mensagem is that we should also celebrate Simchat Torah. é que nós também deveríamos celebrar o Simchat Torah. We should give God thanks every day Deveríamos dar a Deus graças todos os dias, that we have His Word. que nós temos a sua palavra. We have all of His Word. Nós temos toda a sua palavra. It's in our book or it's in our telephone or our iPad. Está no nosso livro, está no nosso telefone, está no nosso iPad. We have access to God's Word 24/7. Nós temos acesso à palavra de Deus 24 horas, 7 dias por semana. Amen. Amém? Okay, tomorrow night I'm going to speak about what's going on in the Middle East. Amanhã à noite eu vou falar sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. And right now Israel's on the verge of a major E war. nesse exato momento, Israel está à beira de uma grande guerra. It might even happen before I get home next week. Pode It's really that serious. Pode até começar antes de eu voltar para minha casa na segunda-feira. And the É sério dessa maneira. The point of bringing that message E o ponto de eu trazer essa mensagem amanhã is just to help you really understand what's happening é para realmente ajudar você a entender o que está acontecendo, so that you will know how to pray. para que você saiba como orar. So that's tomorrow evening. Amanhã à noite vamos falar isso. Just to close tonight, E para fechar hoje à noite, we'll play another track off our daughter-in-law's CD. nós vamos tocar outro cântico da minha nora. And I just want to share something personal about this E CD. eu quero compartilhar algo pessoal desse CD. You know, her picture's on the back. A foto dela está aqui atrás. Her name is Karen. O nome dela é Karen. And in Karen, in Hebrew, Karen means a beam or a ray of light. Karen, em hebraico, significa um raio de luz. And she really is. She's a beautiful girl. E ela é mesmo, ela é linda. As my wife Josie says, she's beautiful on the inside and beautiful on the outside. Como minha esposa Josie disse, ela é linda por dentro e por fora. And she's been writing songs since she was 14. E ela vem escrevendo cânticos desde os 14 anos. The song on her first CD called Kadosh Atah, O cântico no primeiro CD dela, chamado Kadosh Atah, which means holy are you. que significa Santo és tu. You know, people all over the world sing that song. Pessoas no mundo inteiro cantam esse cântico. She wrote that when she was 14. Ela escreveu quando ela tinha 14 anos. But this is her second CD. Mas esse é o segundo CD dela. And what happened was she was pregnant with
with our third granddaughter. O que aconteceu foi que ela estava grávida com a nossa terceira neta. And she began to work on the CD. E ela começou a trabalhar nesse CD. But very sadly, the baby died Mas infelizmente o bebê morreu before she was born. antes dele nascer. At 26 weeks, Com 26 the semanas, baby died. o bebê morreu. And Karen had to give birth to a dead baby. E Karen teve que dar à luz a um bebê morto. And it devastated her. E devastou ela. And she couldn't pray. E ela não conseguia orar. And she couldn't sing or worship the Lord for several months. E ela não conseguia cantar os louvores do Senhor por vários meses. But God knows. Mas Deus sabe. And the Holy Spirit came back and raised her back up. E o Espírito Santo veio e restaurou ela e fortaleceu ela. And she completed the CD. E ela completou o CD. And the last track E a última canção is the song we're going to play now. é a canção que nós vamos tocar agora. And all of the music on the CD E todas as músicas desse CD came out of the pain and the experience of losing that baby. nasceram da dor e da experiência de perder o bebê. And I'm sure really she was singing the song over herself. E eu tenho certeza que ela cantava esse cântico para ela mesma. In Hebrew, the song is called Kumi Ori. Em hebraico, a canção chama Kumiori. It's a song you probably know in other versions É um cântico que provavelmente você já conhece em outras versões. because it comes from Isaiah chapter 60, verses 1 and 2. Porque é um cântico que foi extraído de Isaías 60, 1 e 2. Arise and shine, Levante-se e resplandeça, for the light has come, porque a sua luz and the veio. glory of the Lord has risen upon you. E a glória do Senhor resplandece sobre você. And I was just thinking about this just the other day, E eu estava pensando sobre isso outro dia atrás, because on the CD it's powerful, porque no CD é poderoso. but we had a prayer conference when was it? That was in March. E nós tivemos uma conferência de oração março passado. And Karen, we took all of the people to our congregation for a 2-hour prayer session. E nós pegamos todas as pessoas da conferência e levamos para nossa congregação para uma sessão de 2 horas. And she led the worship. E ela dirigiu o louvor. And near the end, E quando estava acabando, she just shared a little bit about what happened with her and the baby. ela compartilhou um pouquinho o que tinha acontecido com ela e com o bebê. And she sang this song live. E ela cantou o cântico ao vivo. And everybody in the meeting E todo mundo na reunião was on their face weeping. estava com o rosto em terra chorando. And God used that E Deus usou isso. to minister to whatever needs they had in their own life. Ministrou a quaisquer necessidades que eles estavam em suas vidas. So let's stand up. Shall Então we? Can we vamos get that todos song ficar ready de to go? pé Kumi nesse Ori. momento. Os irmãos estão com a música preparada em cima. And if you have a personal issue in your life, E se você nesse momento você está com alguma questão pessoal na sua vida, just let this song minister to you and the De- words of it. deixa a letra dessa música ministrar a você. It's in Hebrew and English, but I put some Portuguese translation on the PowerPoint. Está em hebraico e inglês, mas eu coloquei a tradução em português no PowerPoint. So if you have a need in your life, Então, se você tem uma necessidade na sua vida, I just pray that the Lord will use this song eu oro para que o Senhor Jesus use esse cântico to touch you in a very special way para tonight. te tocar hoje à noite de uma maneira muito especial. That the Lord will arise Que o Senhor se levante and let His light shine upon e you. que Ele deixe a luz dele brilhar sobre você. And the glory, E a glória the glory, a glória of the Lord a glória do will Senhor fall in this place caia nesse lugar and minister to those who need ministry. e ministre àqueles que precisam de ministração. In Yeshua's Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Okay. Kumi Ori
Glória a Deus. Você pode se sentar só um instantinho? Deixa eu dar um testemunho. Toda a Rabá, David, muito esclarecedor. Pode acender a luz. Acende a luz para a gente. Deixa eu dar um testemunho breve. Há alguns anos atrás, talvez uns 3 ou 4 anos atrás, nós estávamos na reunião de pastores. Nós fazemos uma reunião semanal dos pastores da igreja. Estávamos na minha sala de oração em casa. Atualmente a gente faz na igreja, antes fazíamos na minha casa. E naquela reunião, a gente vinha falando sobre a celebração das festas bíblicas já há algum tempo. E naquela reunião eu disse assim para os pastores, falei, nós vamos celebrar as festas bíblicas, com o entendimento de que as festas não são festas judaicas, como diz lá em Levítico capítulo 23, versículo 2, Deus fala assim, essas são as minhas festas. E aí com esse entendimento, eu disse aos pastores assim, nós vamos celebrar as festas bíblicas. E quando eu disse isso para os pastores, o Espírito Santo veio tão forte na sala, veio tão forte, como assim, uma testificação, como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim, é isso, entendeu? E veio uma unção de alegria, de paz, de gozo, muito forte assim, como poucas vezes eu senti tanto gozo, como naquele momento assim, porque o Espírito Santo ele veio trazendo gozo, testificando que era uma decisão alinhada com os céus e com a vontade do Senhor. Então nós começamos a celebrar timidamente, com não muito entendimento, né? E a gente tem procurado fazer isso não apenas na igreja local, mas com a unidade de várias igrejas. Nós temos aí umas 6 igrejas que celebram as festas bíblicas em unidade. Fazemos Páscoa, Pentecostes, Yom Kippur, trombetas nós fazemos só na igreja e Sucote nós fazemos na unidade também das igrejas. Isso assim só traz, essa ministração do David só traz assim mais clareza a respeito da verdade e da importância da celebração das festas bíblicas. E ele falou pouco do Shabá. Eu acho que ele não quis talvez abordar, né, porque existe uma certa resistência, aliás, uma grande resistência até do povo evangélico em relação ao Shabá, e eu também eu amo o Shabá, né? Eu entendo que o Shabá não é da lei mosaica. No 7º dia da criação, Deus falou, o Shabá é Kadosh. Deus diz, esse dia é Kadosh, esse dia é santo. E nunca mais Deus disse, esse dia agora não é mais Kadosh. Aquilo que Deus fez na criação falou, é Kadosh. E o 7º dia da semana continua sendo Kadosh. Continua sendo diferente de todos os outros dias. E aí também, numa ocasião, eu decidi, isso não foi algo que nunca trouxe como uma direção, e muito menos como uma imposição para a igreja, para os membros, né? Nem para a minha própria família, mas eu tomei uma decisão pessoal, falei, eu vou descansar no Shabá. E foi uma grande decisão que eu tomei, descansar no Shabá, porque eu tenho uma vida assim muito ativa, dinâmica, né? Eu não paro, durmo bem menos do que eu gostaria, não paro. Então eu tenho atividade de manhã, de tarde, de noite, e durmo menos do que eu precisava dormir. Meu corpo até pede mais repouso, mas eu não consigo, eu sou muito acelerado, e isso era 7 dias por semana. E quando eu decidi que eu ia repousar no Shabá, isso me fez assim um bem tremendo. Só que até quando eu decidi assim, falei, eu vou praticar o Shabá, eu não sabia como fazer o Shabá. Então, os primeiros sábados que eu falei, eu vou descansar no sábado, eu ficava pensando, o que é que eu vou fazer no sábado? Então, minha mente estava tentando planejar o sábado. E aí o Espírito Santo, ele me ministrou, falou, não, você começa o descanso, é aqui. Você não tem que ficar pensando, você não tem que planejar o Shabá. Você não tem que fazer um projeto do que você vai fazer no Shabá. Porque isso aí é o seu problema. Você fica com a mente ligada o tempo todo, pensando o tempo todo, planejando o tempo todo, raciocinando um monte de coisa ao mesmo tempo, e você precisa descansar a mente. Então, o primeiro descanso que o Espírito Santo me ensinou é aqui.
E quando eu aprendi a descansar a mente, não pensar, não planejar, não ter obrigação, aí eu consegui descansar o corpo. E consegui descansar de maneira que realmente repõe a força, a energia, refaz, né? Tira o cansaço da semana. E é um grande benefício. Jesus disse assim, que nós não fomos feitos por causa do sábado, mas o sábado foi feito por nossa causa. Ou seja, Deus fez um dia santo separado para nós. É um benefício. E aí eu entendi, falei, como é que eu vou rejeitar um benefício de Deus para a minha vida? Se Deus fez para mim, eu vou dizer, não quero. Do mesmo jeito que Deus deu Jesus para nós, muita gente diz, não quero Jesus. Muita gente rejeita Jesus, apesar de ter sido um grande presente de Deus. Não na mesma proporção, mas Deus fez um dia para nos abençoar. E falou, isso é para você repousar, para você descansar. E é muito bom parar e descansar. E não tem assim obrigações. Passar tempo com Deus, descansar. Eu muitas vezes no Shabbat, eu falo assim, eu vou acordar, eu vou dormir até acabar o sono. E muitas vezes eu dormia até 10 horas da manhã. Isso é uma coisa assim, inimaginável para mim, era dormir até 10 horas da manhã. Mas às vezes eu não consigo. Às vezes chega no Shabbat e eu acordo 8, 7, 6 e pouco e já acorda, desperta. Eu falo, puxa, mas Shabbat, eu acordando cedo, podia dormir mais. Mas levanta, vai, toma um café. Aí depois do café, você sabe o que você tem para fazer no Shabbat? Nada. Daí muitas vezes eu simplesmente falo, sabe o que eu vou fazer? Voltar para a cama, vou dormir. E é um dia de descanso. Passo tempo com a minha esposa, passo tempo com o meu Deus, leio a palavra, adoro, vou dar uma caminhada, vou para o jardim, vou para a piscina, repouso, descanso. Por isso eu não gosto de fazer compromisso do pôr do sol da sexta-feira até o sábado à noite. Eu não gosto de fazer compromisso, eu gosto de descansar. E eu queria te incentivar a experimentar. E você vai ver como é bom. Deus deu um dia de descanso para a gente. Além das festas, que são ciclos anuais, tem um ciclo semanal, um dia de descanso. E eu quero te motivar a desfrutar desse dia Kadosh, desse dia santo que Deus deu para a gente. Deus nunca mudou, né? A igreja romana mudou lá no quarto século, né? E até impôs uma mudança para os cristãos. Mas Deus não fez isso. E tempo de restauração de todas as coisas, a gente voltar às nossas origens. Por isso, nós estamos aqui com o pastor David, para nos ajudar, né, ministrando, ensinando, tempo precioso. Eu queria também, mais uma vez, te motivar e incentivar. Você precisa estar aqui amanhã. Você precisa estar aqui amanhã, porque aquilo que Deus está fazendo, o plano, o projeto, o caminhar de Deus, nesse tempo, nos nossos dias, nós não podemos ficar alheios. Nós precisamos estar conectados com aquilo que está acontecendo nas regiões celestiais, com o que está acontecendo no tempo profético. Tem a ver comigo, tem a ver com você. Se tem a ver com Israel, tem a ver com a gente. Estão acontecendo coisas muito importantes em relação a Israel, e nós que fomos enxertados fazemos parte de Israel. Agora, se eu não tenho interesse nenhum, se isso não tem nada a ver comigo, é porque eu não estou ligado. É porque eu estou desconectado. Se eu estou desconectado, eu estou sendo só um religioso e estou me enganando. Nós fazemos parte porque o Senhor nos enxertou. E se o Senhor nos enxertou, o que acontece com Israel é importante. O que acontece com Israel vai refletir na igreja. Só posso dar um último testemunho? Pode ser? O último, prometo. Uma vez eu estava em Auschwitz, na verdade em Birkenau. Birkenau é um campo de concentração junto de Auschwitz. Faz parte, é um complexo, 2,5 km de distância um do outro. E quando eu estava lá em Birkenau, nós estávamos fazendo uma ceia entre pastores. Estava Neuza Etioca, Luiz Hermínio, Bertelli, Cote e vários outros pastores conhecidos. E eu aqui, o desconhecido, estava no meio dos grandes. E a gente estava lá fazendo uma ceia. E nessa ceia tinha um pastor da Polônia, que ele estava explicando um pouco sobre a origem
dos campos de concentração, né, na Polônia, especialmente de Auschwitz e Birkenau. Birkenau é um campo bem maior do que Auschwitz, mas é conhecido como Auschwitz. E ele explicou que Himmler, que era um braço direito de Hitler, ele era místico, bastante místico, e ele esteve na Índia. E quando ele esteve na Índia, ele teve uma experiência muito forte com o mundo espiritual das trevas. E aquilo que ele viu os portões do inferno. Essa foi a explicação que aquele pastor estava dando. Que ele teve contato com as portas do inferno. E aquilo que ele viu no mundo espiritual, nas trevas, ele quis reproduzir fisicamente lá na Polônia. Então, ali era uma área agrícola, de fazenda, propriedade rural, e ele planejou o centro de concentração com as câmaras de gás, com os crematórios, com as coisas das cinzas, que foi aquilo que ele viu no mundo espiritual e falou, vou fazer no mundo natural. Ou seja, ele fez os campos de concentração, na verdade, não campos de concentração, mas campo de extermínio, para sacrificar, né, vidas humanas e judeus. E aí, quando ele explicou aquilo mais detalhadamente, eu entendi aquela explicação, eu comecei a orar e perguntar ao Senhor, Senhor, se ele queria fazer oferendas a Satanás, sacrificar vidas humanas, por que ele escolheu os judeus e não os cristãos? E eu estava ainda assim orando, e o Espírito Santo me respondeu durante a minha oração ainda. Sabe aquelas respostas rápidas? Tem oração que demora para ele responder, mas tem oração que ele te responde antes que você complete a oração. O Espírito Santo me disse claramente assim, porque os ramos não sobrevivem sem a raiz. E você olha para a Europa hoje, que era o continente de avivamento, de grandes missionários. O que o nazismo fez? Matou a raiz. 6 milhões de judeus foram assassinados na Europa. E quem morreu foi a igreja. Depois do Holocausto, a igreja na Europa morreu. Morreu. Por quê? Porque o projeto de Satanás foi contra a raiz. E os ramos não sobrevivem sem a raiz. Nós somos ramos. Então nós temos responsabilidade com o povo de Israel. Você não pode faltar amanhã. Você precisa vir para receber e ser verdadeiramente parte. Não podemos estar alheios. Amém? Vocês entendem isso, gente? Então nos vemos aqui amanhã. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso, pela unção que o Senhor deu ao David para ministrar, Senhor, esse tema tão importante para nossas vidas, tão esclarecedor, tão precioso. Senhor, eu saí daqui hoje abençoado, eu saí daqui hoje edificado, e o que eu peço é que isso esteja sobre a vida de todos nós, o entendimento, a compreensão, a revelação dos teus planos, propósitos, das tuas datas especiais, as datas de encontros, moeds. Senhor, muito obrigado por cada data dessa, por cada festa. E nós queremos entrar nessa revelação com entendimento e praticarmos, Senhor, essas celebrações e os encontros com o Senhor no teu calendário. Então ajuda-nos nisso, ajuda-nos nesse processo. Espírito Santo, ajuda-nos a aperfeiçoarmos a prática, Senhor, do teu calendário nas nossas vidas. Esclarece-nos ainda mais, queremos conhecer, entender e viver o teu projeto, entendendo, Senhor, o que há de revelação profética em cada data dessa, em cada celebração, para que não sejamos cegos, para que não estejamos alienados, desconectados com aquilo que o Senhor está fazendo. Antes, pelo contrário, queremos estar totalmente ligados, participando, cooperando com aquilo que o Senhor está fazendo. É isso que nós te pedimos, dá-nos uma boa noite de repouso, e queremos nos encontrar aqui amanhã para encerrarmos esse seminário, Senhor, com esse fechamento de entendimento da nossa
relação e da nossa participação com as coisas relacionadas a Israel. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia.